Sabe quando você manda uma mensagem para o gestor de tráfego ou para a agência que cuida do marketing da sua empresa e você só recebe resposta à noite ou no outro dia? Então, isso é péssimo, né? Essa é provavelmente a principal reclamação que as empresas têm hoje em relação ao atendimento das agências. Parece que a pessoa só tá te respondendo, só te mandou mensagem porque você tá cobrando. Parece um atendimento reativo, né? E a impressão que dá é que te responder é a última coisa na fila de prioridades daquela pessoa. Bom, isso não é só uma questão de falta de organização. O que eu percebo é que o que atrapalha mais, o que acontece é que na maior parte das vezes o gestor de tráfego ele acumula muitas tarefas diferentes, muitas tarefas de natureza diferentes. Vou dar um exemplo. Essa pessoa tem que fazer uma reunião para apresentar resultados, no mesmo dia em que ela também tem que criar textos para uma nova campanha e ela tem que gerar um novo relatório. E no meio do dia acontece um bloqueio de conta e tudo fica muito pior. Só dá para fazer uma coisa de cada vez. E nessa situação, como que essa pessoa define o que é mais importante? É muito difícil. Quanto mais atividades, quanto mais tipos de atividades, mais difícil fica definir essa prioridade. Para resolver isso, não adianta só cobrar pelo atendimento. Por quê? Se o gestor ele dá mais atenção ao atendimento, necessariamente ele vai tirar a atenção das outras atividades que devem ser feitas. Se ele dá mais atenção naquelas atividades, ele vai deixar de dar foco no atendimento. De uma forma ou de outra, ou você vai perceber que o atendimento está ruim, ou o resultado ele vai ser comprometido. E quando chega nesse ponto, você muitas vezes já perdeu muito dinheiro, já perdeu muito tempo, vai querer trocar de agência e vai começar tudo de novo. E isso é péssimo. E aqui na Bieds, como que a gente resolve esse problema? Bom, o primeiro passo foi a divisão de atividades, para que a gente tenha mais eficiência. Hoje, o trabalho que normalmente uma agência é feito por um gestor de tráfego, aqui na Bieds a gente divide entre 7 pessoas, cada uma fazendo uma atividade diferente. Então nós temos o papel do gerente de contas, que é a pessoa que fica responsável pelo atendimento e pelo planejamento das campanhas. Essa pessoa não vai deixar de te responder, deixar de fazer uma reunião, de te atender, porque ela está focada em outras atividades. As outras atividades elas estão sendo feitas por outras pessoas da equipe. Ainda assim, tem momentos do dia em que o gerente de contas ele está em reunião. Então, quando ele está em reunião, não tem como responder os grupos ou atender outras pessoas. E aí que entra o papel da coordenadora de operações. A coordenadora, ela é responsável por garantir a execução das atividades que foram planejadas pelo gerente. A coordenadora, ela também fica no grupo de comunicação do WhatsApp com o cliente. E como ela não faz reuniões durante o dia, ela está sempre mais disponível para ver o grupo e dar respostas rápidas, como tirar uma dúvida, aprovar alguma coisa ou encaminhar uma demanda para o time. Vou dar um exemplo. Quando o gerente está em reunião e você manda uma mensagem que ela é muito urgente, né, a coordenadora ela consegue visualizar aquela mensagem, entender que é urgente e já envolver a equipe. Precisa esperar o gerente acabar a reunião, acabar as outras atividades para poder fazer essa execução. Ela já age na hora. E se por acaso for uma dúvida, uma questão que não precisa de urgência, ela também consegue entender aquilo e falar, não, beleza, não precisa responder agora, já recebi aqui a sua mensagem, daqui a pouco o gerente te responde. Então você fica muito mais tranquilo com o atendimento, né? E consequentemente a gente tem, além de mais tranquilidade, que para mim é um ponto-chave, a gente tem também mais resultado, mais produtividade. E aí, você gostou dessas soluções que a gente trouxe aqui na Bieds para resolver esse problema de atendimento que é tão chato, né? Tão ruim. Se você achou legal, se você está passando por um problema parecido aí hoje, ou não quer passar, manda um direct pra gente, fala com a nossa equipe e vai ser muito legal te conhecer e quem sabe a gente trabalhar junto.